Olá pessoal, aqui é o André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal Coding Night. Hoje eu trago para vocês mais uma novidade que é o Database Provider in Memory. É isso mesmo, você tem a capacidade de trabalhar com um banco de dados em memória. Segundo a própria documentação da Microsoft, esse é um provider voltado mais para testes, pois quando você reinicia a sua aplicação, os dados que foram modificados enquanto a sua aplicação estava funcionando vão retornar ao estado inicial. A vantagem de você ter um provider desse tipo é que você pode trabalhar na sua aplicação, modelar ela da forma como você quer e aí subir essa sua aplicação em memory apenas para fazer um teste, ver se está tudo funcionando e depois sim, apenas trocando uma configuração, você pode trabalhar com um banco de dados convencional. Vamos ver então como que fica esse novo recurso num exemplo prático. Muito bem pessoal, então estamos aqui no Visual Studio Code, nosso editor de código. Tem uma aplicação aqui denominada In-Memory. É uma aplicação ASP.NET Core MVC. Tá? Eu mudei um pouco em relação à demonstração do vídeo anterior para dar uma variada. A primeira coisa é que eu tenho o arquivo CSProj, meu arquivo de projeto. Eu entro aqui e tem as coisas padrões, os pacotes padrões do ASP.NET. Quando eu crio ele aqui, traz para mim então Microsoft ASP.NET Core.all. Nesse caso está na versão 2.0. E aqui eu adicionei um package que é o Microsoft.entityframeworkcore.inmemory. Se vocês assistiram o último vídeo que tratava de batching, ele falava do pacote .SQL Server, tá? Porque eu estava utilizando uma base de dados SQL Server. Nesse caso, como o in-memory é um provider, é um banco de dados em memória, então eu estou utilizando o próprio pacote dele. Tá? Para quem não assistiu a introdução, lá eu comento que o Entity Framework Core é modular, ou seja, você só instala os pacotes que você vai utilizar e, portanto, nesse caso é o in-memory. Bom, seguindo aqui da estrutura do projeto ASP.NET Core MVC, nós temos o Startup, tá? Que é a classe aqui onde eu faço a configuração e dos passos iniciais da minha aplicação. Aqui eu consigo adicionar qual é o meu DB Context, tá? No caso livro Context, para trabalhar com o nosso Entity Framework Core. Porém, tem outra forma de fazer que é a forma que eu fiz, tá? Eu só coloquei aqui comentado para vocês saberem que tem como fazer aqui pelo Startup. Então vocês poderiam pôr um services.add_dbcontext e passar nas opções aqui Use in-memory database. E aí vocês passam o nome desse banco de dados em memória. Ok? Seguindo aqui no exemplo então, eu tenho a pasta dos controllers, tenho as models e tenho as views. Ok? Uma estrutura de uma aplicação MVC comum. Então, primeiramente aqui nas models, eu tenho a minha classe livro. A classe livro aqui, então, ela tem algumas propriedades, livro ID, título, autor e ano de publicação. É isso aqui que vai ser a minha entidade que eu vou trabalhar. Aí eu tenho os controllers, tá? Os controllers eu vou ter duas actions aqui. A index, que é a minha action padrão, assim que eu iniciar a aplicação, ele vai chamar a home controller e vai chamar a action index, retornando uma view aqui com uma lista de livros. E eu vou ter também uma action chamada excluir primeiro livro, só para que eu possa exemplificar para vocês como que a database in memory funciona, como que depois que a gente fechar a aplicação e iniciar ela novamente, os dados vão retornar. Então, para isso, eu preciso manipular esses dados de alguma forma. Essa action só vai servir, então, para que eu exclua os livros que foram adicionados por padrão quando eu subir a aplicação. Então, é um controller comum, só vai trazer a listagem aqui no index, e essa outra action só vai manipular os dados de alguma forma.
Aí eu tenho as minhas views, tá certo? Isso aqui é tudo padrão, tá, pessoal? A única view que eu modifiquei um pouco foi essa view index, onde eu trago aqui então uma lista, né, uma tabela que vai iterar no meu model, tá certo? Porque o meu model é models.livro, é aquela minha classe que eu acabei de mostrar. E aí ele vai mostrar na tela todas as propriedades do livro: título, autor e ano de publicação. Para fazer a alteração dos dados, eu criei um form simples que vai chamar aquela minha action de excluir primeiro livro. E aqui eu tenho um button que vai fazer o submit para essa action. Vocês já vão entender como que isso vai funcionar quando eu rodar a aplicação. A última parte para explicar é que nesse controller, em vez de eu fazer a operação com o meu contexto, eu estou trabalhando com um repositório, tá? Então, muitas aplicações têm isso, né? Que é uma camada, claro que aqui está bem simples, é uma pasta apenas, que é uma camada de acesso a dados. Então aqui dentro eu tenho o meu contexto e o meu repositório. O contexto é a classe de configuração do Entity Framework, né, onde eu vou trabalhar e configurar o meu ORM. Então aqui eu tenho o meu DB7, que é o DB7 livros, onde eu vou trabalhar, né, com aquela minha entidade que vai ser mapeado para uma tabela livros no meu banco de dados. Eu tenho dois métodos aqui, que um é o onModelCreating e o outro que é a configuração, tá? Então na configuração eu defino qual que é o provider que ele vai utilizar. Então eu poderia ter definido lá no startup, mas aqui no método de configuração também é outra forma de utilizar. Estou definindo então use in memory database e passando um nome para esse banco de dados em memória. E por fim, eu tenho o meu repositório, que é o que vai agrupar todas as tarefas envolvendo os dados. Então aqui eu tenho o meu construtor, livro repositório, que vai já nesse construtor adicionar os livros e salvar no banco. Então no momento que eu chamar esse livro repositório, ele já vai adicionar esses 6 livros por padrão, tá certo? Aí eu tenho um método aqui só para separar um pouco, né? Adicionar livro, né? Que ele faz a adição no meu DB7 do meu contexto. Então tenho aqui também um método estático para listar os livros. Então o que ele vai fazer? Vai abrir o contexto. Então esse livros vai trazer tudo que tiver aqui no meu DB7, ordenado pela propriedade título de forma alfabética, sendo que eu já tenho dados nesse DB7 livros, pois foi adicionado aqui no construtor, ok? Após isso, ele chamou a view com os dados. Essa minha view index é uma view tipada, tá? De uma lista de livros. Ele vai iterar todos esses itens, vai exibir na tela. E aí eu tenho a minha página pronta. No momento que eu quiser excluir um livro, eu vou clicar no botão excluir primeiro livro. Ele vai chamar uma action chamada excluir primeiro livro, que está aqui no meu home controller também. Essa action aqui vai chamar o meu repositório, que é o responsável por manipular os dados. E aqui no meu repositório, então, ele utiliza o DB7 para remover o primeiro item desse DB7 mesmo, fazendo um save changes no final. Por fim, então, eu vou ter quantas vezes eu clicar no botão, ele vai excluindo sempre o primeiro livro do meu DB7. Ok? Então vamos rodar isso aqui. Eu vou vir então no meu Git for Windows aqui. Já estou na pasta certa, só vou dar um .NET Run. Então ele vai subir um web server para mim e vai me fornecer um endereço para que eu veja a página em um navegador. Então perceba que ele está falando aqui, né, que conseguiu subir no localhost porta 5000. Então vou vir aqui no meu navegador. Eu já vou dar um atualizar aqui na página. Então aqui eu já tenho aquela página, né, Home Controller, ele não aparece aqui
na minha URL, mas por padrão ele chama o Home Controller e a Action Index, que está me fornecendo uma listagem dos 6 títulos, né, dos 6 livros, como foi programado. E aí eu tenho meu botão de excluir do primeiro livro, tá certo? Então, tudo isso aqui está num banco de dados em memória, tá, pessoal? E para comprovar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um excluir primeiro livro, perceba que ele já excluiu, tá certo? Só tem 5 aqui, vou excluir novamente até não restar nenhum. Ok, estou zerado. Mesmo que eu atualize a página, né, para recarregar os dados, ele continua não tendo nenhum livro, porque eu excluí, né, obviamente. O que acontece é que agora, se eu parar minha aplicação aqui com o Ctrl C e executar ela novamente, eu vou subir novamente o meu banco de dados em memória, e aí ele tem que trazer os dados novamente aqui, tá? Então, atualizei a página. Perceba que ele trouxe exatamente os mesmos dados da primeira vez que eu carreguei a página. Então, o que aconteceu? Mesmo eu excluindo, fazendo alterações de dados, claro que aqui eu excluí, mas eu poderia ter modificado esses dados também. Ele persistiu, tá, no meu banco de dados em memória, mas no momento que eu fechei a aplicação, né, matei ela, no momento que eu subi novamente minha aplicação, os dados voltaram. Então ele não está persistido em disco, né? Ele é uma coisa em memória. Por isso que eles comentam sempre que é um provider mais voltado para testes. Essa é uma demonstração que eu fiz utilizando o ASP.NET Core MVC. Eu não expliquei, não entrei muito a fundo de como é a aplicação ASP.NET Core MVC, né? Quais são as partes, mas vai ter vídeos no canal aí explicando isso em uma outra hora, fora dessa série. Então, se vocês têm interesse sobre esses detalhes de aplicações ASP.NET Core MVC, .NET Core como geral, fiquem de olho no canal aí que sempre sai vídeos e saem novidades sobre esses conteúdos também. Bom, essa foi a demo do Provider in Memory. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.